Olá, bem-vindo ao nosso canal para mais uma receita de alimentos fermentados e probióticos. Esta receita é incrível! Aos amantes da culinária coreana e curiosamente não tem pimenta, mas é kimchi também. É fermentada e é probiótica. É uma maravilha, tanto crianças e todas as pessoas que não podem consumir a pimenta terá essa alternativa de kimchi tão delicioso e medicinal. Eu sou Kayoko Takeda, seu guia no fascinante mundo da alimentação saudável e fermentação caseira. Aqui você aprenderá a transformar alimentos comuns em tesouros probióticos. E se você está começando na arte da fermentação, o nosso curso Probióticos para Iniciantes, Primeiros Passos, é o pontapé inicial perfeito. Encontre o link na descrição. Agora peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Quer mais conteúdo exclusivo? Torne-se membro do nosso clube dos canais para acessar vantagens especiais e deixe as suas perguntas nos comentários abaixo. Vamos adorar interagir com você. Quando consumimos os alimentos probióticos, há uma melhora significativa no funcionamento do intestino. Melhorando a função do intestino, melhora também a produção de enzimas digestivas, produção de hormônios e produção de neurotransmissores que vão resultar em bem-estar físico, emocional e também mental. Em outras palavras, o seu dia a dia será mais leve, menos estresse, qualidade do sono melhor, melhora das dores que talvez você tenha agora, melhora da imunidade contra gripes e resfriados e outras diversas infecções. Você precisa consumir os probióticos diariamente. Tenha sempre 1 ou 2 tipos de fermentados na sua geladeira. Agora vamos para a receita. Eu estou aqui com os ingredientes preparados. No kimchi nós usamos a principal verdura a selga. Esta é uma fermentação bem rápida, de 1 dia a 2 a 3, no máximo 3 dias, quando o clima está bem frio. Aqui na minha cidade está em torno de 28, 30 graus, com 1 dia ficou bom. Mas é importante esse tempo de fermentação, porque vai ativar as boas bactérias. E tendo ativado, quando a gente guarda na geladeira, ele continua, multiplicando e continuando a fermentação mais devagar. Eu vou usar aqui a selga de 1,5 kg e para salgar inicialmente se usa muito sal, para salgar, para poder dar continuidade. Vou usar quase meia xícara, falta pouquinho para meia xícara. Tá aí mais que 1/3, de xícara. E nós vamos fazer um molho que vai um pouquinho de sal, 1 colher de chá de sal, uma meia colher de açúcar orgânico, cristal, vai um pedaço de gengibre, ele tá um tamanho meio grande porque é um gengibre bem novo, e 2 dentes de alho. Esse gengibre e o alho vai ser ralado para colocar aqui nesse molho. Aqui nós vamos salgar a selga e quando as folhas estiverem bem flexíveis, nós vamos rechear com esses ingredientes que são comuns no kimchi vermelho também. Nós vamos usar aqui meia maçã, poderia ser aquela pera japonesa, aquelas nashi. Eu vou usar um pimentão vermelho, não é ardida, mas ele vai ficar bem bonito a cor, o colorido. Uma cenoura média, um pedaço aqui, equivalente a 1,5 xícaras, 2 de nabo. Aqui eu tenho 2 opções, cebolinha e esse daqui é o nirá. Se você pode optar um ou outro, ou um pouco de cada. E tenho aqui uvas passas.
Você pode usar o goji-berry se quiser, pode usar o cranberry e pode usar também tâmaras. O que é? Qual a finalidade dessas frutas secas? É para poder sustentar a fermentação. Aqui eu tenho um pouco de molho tailandês, molho de peixe, que ele entra como um starter. Mas se você não tiver esse daqui do molho, e se você quiser também fazer a versão vegetariana, totalmente vegetariana, então você pode usar o miso, bem pouquinho, uma colher de chá de miso, uma colher de sopa de açúcar cristal. Primeira coisa que devemos fazer é cortar essa selga. A gente corta assim. Tá, o talo, né? Tá aqui. Eu vou colocar a faca aqui. E vou puxar. Eu vou cortar aqui em 3. Um ficou maior, não faz mal. Esse lado ficou menor, olha. Eu vou cortar na metade. Eu vou passar agora, vou passar o sal aqui no meio das folhas, sempre colocando mais sal na parte branca mais grossa. Eu só tirei as folhas verdes, né, maiores. Eu não lavei essa selga ainda. E tô passando esse monte de sal. Depois, então, nós vamos lavar. Não se preocupem com esse monte de sal. Eu vou repetir isso com todas as partes, colocando sal e colocando ele aqui, assim, virado para baixo. Vai ficar em torno de 1 hora a 2 horas. E no período de cada 20 minutos, eu vou vir aqui e virar, né, trocar a posição delas, para que o sal distribua bem. Então eu vou colocar esse prato e sobre o prato eu vou colocar peso. Isso aqui são caixas de leite, eu vou colocar, tá cheio, tá pesado, né? 1 quilo cada um, 3. De 1h30 a 2 horas, mas eu vou de vez em quando trocando elas de posição para que o sal fique mais bem distribuído aí. Enquanto isso, eu vou preparar aqui o restante.
Agora vamos terminar de misturar aqui o molho, pus sal, né, e açúcar. E aqui são os ingredientes. Eu vou colocar o açúcar, o molho de peixe e uma colherzinha de sal. E vamos misturar. Que lindo que fica, né? E vamos ver isso. Ele está bem flexível, olha. Ele desidrata, né? E fica super flexível. Agora eu vou enxaguar e lavar bem, tá? Esse que é o maior também. Então vamos para a torneira. Agora eu vou começar recheando. Aqui ficou o talo. Eu vou tirar um pouco dele. Não posso tirar totalmente, certo? Eu vou tirar uma parte. Agora vamos envolver. Pelo menos aqui, assim. Que capricho, não é, gente? Olha só. E vamos colocar nesse vidro. E eu vou repetir isso com todos eles e ir colocando aqui nesse vidro. Pode ser que, se você não tiver vidro assim, pode ser numa caixa, né? Que tenha tampa, porque só um dia de fermentação não teria problema. Mas se tiver um vidro assim é sempre melhor. Aí a gente fecha com guardanapo, prende com elástico. Agora então, que já recheei todos eles, agora vamos colocar o molho. Mas antes eu vou colocar um peso. Só um é suficiente. Somente para segurar as folhas, porque senão elas tendem a abrir. Vamos colocar. Agora eu vou prender o papel toalha com elásticos. Vai ficar um dia fermentando, ou um dia e meio a 2 dias no máximo. Eu vou mostrar um que eu tenho pronto. Olha só. Quero que veja a diferença. O líquido deste um, que já está fermentando há um dia, a gente percebe as bolhas de ar subindo. É gás carbônico que está subindo, produto da fermentação. A salmoura, ela fica um pouco mais turva,
fica turva, porque está já fermentando a pleno vapor. Agora, como que a gente vai consumir isso? A gente tira, olha, tá vendo como abri o vidro? Aqui eu coloquei um peso, são pesos de vidro. Agora eu vou abrir assim até aqui e vou cortar. E colocamos também um pouco da salmoura. Aí a gente coloca aqui, porção individual, né, para a pessoa servir. Vamos por aqui. E com um pouco esse caldo, ele já está levemente ácido, bem pouquinho. Tá muito gostoso. O sabor é super suave, delicioso, é ótimo para comer como aperitivo, né, no fim da tarde, no happy hour. É um pouco trabalhoso, mas você precisa fazer e consumir, ver esse sabor, como é delicioso. Pode ser servido como entrada, como acompanhamento, é muito bom. Vale a pena. E então, você já consome alimentos fermentados? Observou alguma melhora na sua saúde com o consumo dos alimentos que eu ensino no meu canal? Eu gostaria muito de saber. Escreva nos comentários. E quanto ao vídeo de hoje, você gostou? Se gostou, curta por favor e compartilhe com seus amigos. Para assistir outras vezes, toque no sinal de mais e salve este vídeo. Apoie meu canal se tornando membro do Clube dos Canais para acessar conteúdos exclusivos. Muito obrigada por assistir este vídeo. Um forte abraço!